Você conhece essa imagem? Se você frequentou o ensino médio ou fundamental nos últimos 20 anos, é provável que já tenha visto esse local em algum livro de geografia. A mensagem por trás dela é, na cabeça de muitos professores, bem simples. O capitalismo malvadão é o grande responsável pelas diferenças de classes, e a foto mostra a discrepância entre a classe rica, dos exploradores, e a classe mais pobre, dos explorados. Mas seria isso verdade? Então quer dizer que uma simples foto é capaz de comprovar a falha do capitalismo e a incontestável superioridade do socialismo? Não tão depressa. É óbvio que para a maioria dos professores, infectados por ideias de esquerda, não há outra explicação para a imagem que não envolva a teoria marxista. Mas é preciso pensar além para, de fato, entender como tal contraste aconteceu. Para começar, vamos entender o que se passa na representação favorita de 9 em cada 10 professores de geografia. A foto retrata a divisa entre Morumbi, um bairro de classe alta, com Paraisópolis, um bairro favelizado. Em destaque, aparece o condomínio Penthouse, que chama a atenção pela sua arquitetura curvada. Entender a discrepância entre os moradores dos dois bairros é entender o processo de urbanização de São Paulo. É fato que a migração de nordestinos para a metrópole paulista ainda ocorre bastante. Contudo, durante a década de 1960, tal fluxo migratório era ainda mais comum, em que trabalhadores vindos dos estados do Nordeste buscavam empregos na cidade grande. Não é difícil entender a escolha deles, uma vez que o Nordeste, até os dias de hoje, é uma das regiões que mais sofre com políticas populistas, mas que na realidade apenas beneficiam pequena parcela da população. A cidade de São Paulo, apesar de oferecer empregos melhores do que os do Nordeste, tinha seus próprios problemas. Para começar, a cidade possuía uma série de regras para a construção de residências dentro da cidade. Se para um trabalhador braçal, com pouco dinheiro e novo na região, era difícil ter uma casa própria, tais restrições encarecem e impossibilitam a construção de residências mais baratas. Contudo, à margem da cidade, tais regras não eram aplicadas. Em pouco tempo, Paraisópolis se tornou o refúgio desses trabalhadores, que se juntavam para firmar residência no bairro. Em uma área pequena, estima-se que atualmente 100.000 pessoas habitem o local. Por outro lado, o bairro do Morumbi foi pensado para ser a residência da classe mais rica de São Paulo. A década de 1920 marca o início do planejamento do bairro, que desde o princípio fora pensado para ser o local de condomínios de luxo. As residências do bairro seguiam as restrições impostas pelo governo. O fato é que hoje, quase 100 anos após o seu planejamento, o Morumbi é um dos bairros menos densos de São Paulo. Mesmo com a verticalização, os grandes espaços vazios e o alto preço dos imóveis fazem com que a população do bairro seja pequena em relação à área ocupada. Estima-se que 32.000 pessoas morem no Morumbi, que possui uma área de 11,4 km². Paraisópolis, por sua vez, possui uma área de 0,8 km². Fazendo um cálculo rápido, é possível notar que a densidade de Paraisópolis é de 125.000 pessoas por quilômetro², enquanto a do Morumbi é de apenas 3.000. O que essa situação ensina é que, ao contrário do que se imagina, as restrições de construção servem apenas para encarecer e aproveitar o terreno de uma forma pouco eficiente. A falta de restrições coercitivas, porém, garante que o espaço seja utilizado da melhor maneira possível, abrigando uma quantidade maior de pessoas em um terreno muito menor. Ok, mas você provavelmente está se perguntando: certo, Paraisópolis abriga mais gente que o Morumbi, mas o lugar é uma favela e as pessoas vivem em condições precárias. Você realmente quer isso para São Paulo inteira? Excelente ponto! A questão não é transformar as cidades em gigantescas favelas, mas sim incentivar o uso racional do espaço. Como exemplificado por Mises, o homem age para sair de uma situação de menor satisfação para uma de maior satisfação. Ao se mudar para São Paulo, os imigrantes nordestinos quantificaram que viver em uma nova cidade seria melhor do que ficar sujeito às condições da sua terra. Do mesmo modo, durante a Revolução Industrial, os camponeses decidiram que trabalhar nas fábricas era melhor do que viver no campo, sendo subjugados pelos novos donos da terra.
O processo de construção de uma residência segue o mesmo princípio. Ao firmar residência em Paraisópolis, os habitantes do bairro quantificaram que essa era a melhor escolha, visto que construir em outras partes da cidade era inviável, do mesmo jeito que voltar para o Nordeste também não era uma boa escolha. Sem as restrições estatais, o mercado formal poderia atuar de forma mais eficiente, utilizando um espaço maior para construir casas mais baratas e acessíveis à população mais pobre. Paraisópolis não é o problema. Na verdade, Paraisópolis foi a solução encontrada por uma população necessitada. Do mesmo jeito que as favelas do Rio de Janeiro surgiram devido à destruição dos antigos cortiços cariocas, proporcionada, claro, pelo governo, o bairro paulista surgiu das restrições e dificuldades aplicadas sob os paulistanos. E qual seria a solução? Demolir a região? Remover os ricos de suas casas e colocar famílias pobres? Além de serem soluções antiéticas, nada disso iria resolver o problema. Bairros pobres e favelizados existem por um motivo. E remover as famílias do local apenas fará com que elas busquem outros locais, que, muitas das vezes, são piores. Do mesmo modo, remover pessoas de propriedades adquiridas de forma legítima seria, além de roubo, o mesmo que punir indivíduos por obterem sucesso. Quem gostaria de morar em um lugar que o governo possa roubar a sua propriedade e cedê-la a terceiros arbitrariamente? Uma vez estabelecidos, os problemas relacionados à qualidade de vida dos cidadãos só podem ser resolvidos através do mercado. Nada impede que o processo de urbanização ocorra após o estabelecimento de residências. Na verdade, há uma coisa que impede sim: o Estado. Facilitar a entrada da iniciativa privada com projetos de saneamento, pavimentação, segurança e iluminação beneficiaria grandemente o bairro. É óbvio que na cabeça dos esquerdistas, todo o problema deve ser resolvido pelo Estado. Mas lembrem-se, para o Estado te dar algo, ele necessariamente tirou de alguém. Projetos de infraestrutura privados, no final das contas, seriam mais baratos, visto que estariam sujeitos ao livre mercado. Quem nunca ouviu relatos de obras superfaturadas pelo governo? Pois bem, esse problema não existiria caso a competição de fato existisse. Projetos privados seriam, no final das contas, mais baratos para a população, e até mesmo um habitante mais abonado poderia financiar um projeto e beneficiar a população em volta, mesmo que essa não pague um centavo. A facilidade de empreender também pode se estender ao setor de construção civil. A remoção das restrições aumentaria a oferta da área disponível para o setor, abaixando os preços e aumentando a concorrência entre as empresas do ramo. Desse modo, um habitante de uma área mais pobre poderia se mudar para uma área melhor com menos dinheiro, melhorando a sua qualidade de vida no processo. O contraste entre os dois bairros mostra apenas como a desigualdade é mantida de forma artificial pelo Estado. Em um modelo restrito e planejado, o alto preço das residências reflete as barreiras impostas pelo Estado. A oferta é mantida baixa, elevando os preços. Em um modelo sem planejamento, o espaço é utilizado de uma maneira mais eficiente, mas as barreiras relativas ao empreendedorismo impedem a ação do mercado, deixando a população à mercê da generosidade do Estado. Portanto, quando seu professor de geografia apresentar essa imagem, lembre-se dos processos que a criaram. O Estado, de forma consciente, opera para impedir a mobilidade social. É interessante para os que estão no poder que lugares como Paraisópolis existam, e é justamente por isso que serviços que poderiam transformar o lugar não existem. Apenas a abolição total de restrições coercitivas é capaz de atender às necessidades do indivíduo, até mesmo as daqueles que estão na camada mais pobre da sociedade.